tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do SBAD, agradecer ao pessoal da SOBED pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, né, de poder falar e participar junto com pessoas que participaram da minha formação e contribuíram muito para a minha formação. Eu sou cirurgião bariátrico, formado inteiramente aqui no Paraná, em Curitiba. Minha residência foi aqui, o mestrado foi aqui, mas eu sou radicado em Minas Gerais, já estou lá há 14 anos, trabalho lá num serviço de referência de cirurgia bariátrica. Eu gostaria de tecer alguns comentários iniciais que eu acho muito importante, porque quando você vai indicar procedimentos revisionais, você precisa entender alguma coisa com o que você está trabalhando. A obesidade é uma doença crônica, né? E ela requer tratamento, às vezes, prolongado. Não existe ainda um único tratamento que pode resolver todos os problemas. Então, a cirurgia ela é uma terapia efetiva, duradoura, para tratamento da obesidade. Mas existem outras doenças crônicas que requerem tratamento medicamentoso associado, que requerem existem pacientes que não respondem bem, existem pacientes que respondem de maneira parcial e também existem pacientes que não respondem. Tem doença recorrente, complicações, e esses pacientes requerem, às vezes, em outras ocasiões, terapias escalonadas e modalidades diferentes de tratamento. Existe um paradigma na cirurgia e na terapia revisional, né, porque muitas vezes se acredita que todo tratamento deve resolver o problema de uma vez do paciente, e na obesidade esse não é o caso. Eu gostaria só de citar um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando, é a cirurgia de artroplastia do quadril. Assim como em bypass coronariano, na cirurgia de artroplastia do quadril, você pode operar o doente pode continuar ter um resultado bom no início, desenvolver uma disfuncionalidade depois, e você ter necessidade de reposicionar, trocar a prótese. Por isso, a cirurgia revisional ou qualquer forma de tratamento revisional é muito justificável. E o procedimento bariátrico primário, ele também pode ser complementado com procedimento secundário cirúrgico ou outras técnicas e tentativas de tratamento. Então, é esse paradigma que eu queria que todos soubessem antes, né, falar um pouco sobre isso antes. As causas das falhas em cirurgia bariátrica são multifatoriais, né? Pode estar relacionado à técnica cirúrgica, com pautes grandes e, às vezes, estomas alargados. Pautes maiores, é sabido hoje que pautes maiores de 50 ml, às vezes estomas maiores que 1,5 cm, podem favorecer o mau resultado da cirurgia. Relacionado também ao próprio paciente, no que se refere aos hábitos físicos, como sedentarismo, a parte alimentar. É sabido também que a própria patologia, às vezes, pode desenvolver uma resistência ou outra ao tratamento. Existem pacientes que são operados, mesmo com todo o controle, não desenvolvem um bom resultado. Bom, procedimentos de resgate são realizados devido à falha em perder ou ganhar peso, né? Sempre se deve ter a avaliação, antes de indicar qualquer tipo de procedimento de resgate, da equipe multidisciplinar, onde se vai avaliar a terapia nutricional, onde se vai fazer uma avaliação psicossocial, onde vai se avaliar o comportamento físico e onde vai se avaliar as alterações anatômicas que ocorreram no procedimento inicial. É interessante que esse paciente, antes de ser submetido a qualquer tipo de tratamento complementar, tenha esse tratamento inicial bem orientado por um período mínimo de 6 meses e esse tratamento seja bem documentado para depois, sim, investir em qualquer tipo de terapia mais agressiva. A faixa de reganho de peso, agora falando um pouco sobre o reganho, ocorre, em média, nós temos muita variação na literatura, de 5 a 35%, nesse caso, desse trabalho, de 21% a 29% dos pacientes operados. O estudo SOS já publicou um acompanhamento, um dos maiores follow-up que ainda tem, né, apesar de ter várias técnicas, nesse caso, na avaliação do bypass, um follow-up de 10 anos,
pacientes com reganho de 12% do peso total, que corresponde a 34% do peso máximo que o paciente perdeu em um ano. Então, é muito paciente que pode reganhar peso. Seria 1/3, mais ou menos. Nesse estudo, a média de reganho de peso foi por volta de 23,4% do menor peso atingido. Esse gráfico mostra justamente isso. Até na linha de baixo, vocês podem observar, até 20% a percentagem da maioria dos pacientes que reganham peso. Bom, esse reganho de peso, por ter essa incidência tão alta, hoje ele é classificado como uma complicação da cirurgia. Como toda complicação, existem as formas de tratamento para ela, né? Definir falha, é um dos meus papéis aqui hoje. O que é a falha na cirurgia? A falha, de maneira geral, é a perda inadequada de peso ou o reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, esse conceito da sociedade americana e da sociedade brasileira, né? Os critérios que são utilizados para enquadrar o paciente dentro desse conceito é que variam bastante. O sucesso já é o controle durável da perda de peso, associado à resolução das melhoras das comorbidades e associado a uma boa qualidade de vida. Aqui a gente já vê se falar em comorbidade, né? O que não se falou na falha, apesar de ter vários trabalhos que mostram isso. E isso tem uma confusão muito grande na literatura. São vários autores que utilizam-se de vários critérios, que vão desde os critérios clássicos do NIH de 91, cujo sucesso é a perda de mais de 50% do excesso de peso para a altura, e a falha seria classificada como a perda de menos de 40% do excesso de peso para a altura. Até critérios um pouco mais complexos, como foi proposto pelo Dr. Baltazar em 2011, onde ele avalia o excesso de IMC perdido. O excesso de IMC tem sido utilizado como um dos melhores critérios para avaliar o resultado, em relação ao ajuste para o IMC de 25, que ele chama de IMC previsível. Por que essa confusão? Porque existe uma incapacidade dos pacientes que têm o IMC acima de 50 de perder e chegar próximo desse IMC de 25. Então, o que causa um viés na avaliação dos pacientes de peso maior. Essa fórmula matemática foi criada para avaliar esse IMC previsível e depois a percentagem de IMC perdido dentro dessa fórmula. Um critério um pouco complexo para a gente entender, mas ele, na verdade, é bem simples e dá para se utilizar. A falha agora, já em procedimentos puramente restritivos, que na outra confusão grande que tem na literatura é que o critério, assim como o IMC para a indicação da cirurgia, o critério de falha, ele é criado e proposto para todas as técnicas, mas existem alguns autores que escalonam a técnica e usam critérios diferentes para procedimentos restritivos, e a mais utilizada seria a perda de menos de 25% do excesso de peso para a altura em 2 anos. Pensando em tudo isso, o que fica claro é que não existe consenso, né, na definição de falha e de reganho de peso após cirurgia bariátrica, e que a perda de peso seria interessante se avaliar como a média dos resultados para cada técnica, não sendo tão factível a realização de um único parâmetro, visto que cada técnica pode dar um resultado diferente, e os critérios de indicação também. Esse trabalho ele foi publicado agora no início de 2015, e é uma revisão sistemática a respeito do que tem sobre a definição de falha na literatura. A princípio, o trabalho avaliou 170 artigos, mas acabou ficando com 60. Não existe definição internacional reconhecida para falha em cirurgia bariátrica, isso é claro. Os critérios utilizados atualmente são esses: a perda do excesso de IMC, que é o critério mais moderno e que contempla a maioria que leva em consideração a altura do paciente, o que acaba, de certa maneira, personalizando a avaliação, a percentagem total do peso perdido e a percentagem do excesso de peso perdido. Idealmente, todos os parâmetros, volto a insistir, porque na literatura a gente vê isso, eles deveriam ter alguma correção para o tipo de cirurgia realizada, pois as respostas para cada técnica elas podem ser diferentes.
Nesse artigo de 60 trabalhos avaliados, 51 artigos, dos 60, apenas 51 definiram a falha na perda de peso, né, ou mesmo o reganho de peso para indicação do retratamento. 39%, ou seja, 20 só artigos dos 60 definiram claramente o que eles consideraram falha. 7 considerou a perda aos 18 meses de pós-operatório de menos de 50% do excesso de peso, que é o critério clássico do NIH. 6 dos 20 mostraram que utilizaram o critério de perda de menos de 25% do excesso de peso, mas utilizaram vários períodos de tempo variados para fazer essa avaliação. Isso é muito importante porque o critério, quanto mais tempo você avalia o follow-up, também pode dar diferença no resultado. Até o tempo tem que ser encaixado dentro do critério de avaliação. E 7 dos 20 trabalhos que falaram qual critério que utilizou, usou dos mais variados critérios. Isso aqui eu coloquei para vocês verem, são os 20 artigos, mas o artigo que mais tinha paciente foi um artigo publicado em 2008, que avaliou 150 pacientes e usou esse critério, o critério clássico, a perda de menos de 50% do excesso de peso. E o artigo que tinha mais pacientes que avaliou o reganho de peso, avaliou 51 pacientes e utilizou o critério do reganho de peso relacionado ao máximo de peso que a pessoa conseguiu perder no pós-operatório. Bom, e concluiu esse trabalho. Bom, o critério mais utilizado foi esse, a perda de peso, que é o critério NIH. É interessante que eles citaram com ou sem o IMC maior que 35 e definiram o tempo de avaliação, que seria 18 meses, 1 ano e meio de pós-operatório. E o segundo critério mais utilizado foi a perda de menos de 25% do excesso de peso, que é também um critério bem específico. E concluiu que existe uma necessidade urgente, né, de se criar um critério universal para a falha, para o tratamento da obesidade, e esse critério deve considerar a perda de peso e a melhora metabólica, que não é considerada em nenhum desses critérios utilizados até agora. Eu acredito um pouco que a cirurgia bariátrica ela cresceu muito durante esses 20, 30 anos em que se passou. E, por ser uma doença de etiologia multifatorial, o critério de avaliação ele tende a ser muito complexo. O reganho de peso, ele pode acontecer tendo ou não o paciente atingido o sucesso da cirurgia, isso é importante. E após mesmo o paciente tendo atingido os critérios de sucesso, o paciente pode apresentar reganho de peso de acordo com a avaliação temporal. Nos trabalhos que definiram qual seria o dado que diria que o paciente, a partir de agora, só vai reganhar peso, utilizaram esses critérios. O reganho de mais de 25% do peso perdido no primeiro ano de pós-operatório e o reganho de mais de 10% do menor peso que o paciente atingiu. Bom, para concluir, eu acho que novos estudos precisam ser feitos para se criar um critério universal, que é o que todo mundo espera, mas eu acho que isso vai ser difícil de acontecer, né? A gente sempre procura um critério que me diga se eu estou certo ou estou errado, mas a cirurgia bariátrica é bem complexa, e a gente pode chegar numa coisa um pouco melhor, mas sempre vai ter falha. O novo critério deve considerar as diferentes técnicas separadamente, que é o que não é feito até hoje. Sempre se coloca um critério, mas não se considera as diferentes técnicas. E talvez uma coisa interessante seria um critério epidemiológico, talvez o próprio percentagem de perda de peso do IMC, estudando a média de perda de peso nos pacientes em cada procedimento. A percentagem do IMC, como eu insisti algumas 3 vezes durante a apresentação, a percentagem de IMC perdida ela tem que importar na elaboração do critério, para levar em consideração as alturas dos pacientes. Você personaliza um pouco a avaliação. E para quem não é pesquisador, a minha opinião ainda é essa, isso aqui é minha opinião, né? Eu acho que o critério que é mais utilizado na literatura ainda é o critério do NIH,
Então, se você não é pesquisador e não quer desenvolver um trabalho para aparecer com um critério novo, você deve balizar a avaliação sua ainda no critério do NIH, que você vai encontrar mais dado na literatura para comparar os seus resultados. Mas a tendência mais moderna é que se utilizem as diferenças de IMC, né, para poder ter uma personalização dessa avaliação. O critério proposto pelo professor Baltazar é muito inteligente, muito interessante, e ele, até hoje na literatura, pelo que eu li muita coisa, é o que mais contempla todos os vieses que podem acontecer. Mas ele é um pouco mais complexo de ser aplicado. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas ele também coloca uma forma matemática onde ele divide e escalona por técnicas, né? Aquela fórmula de avaliação. Então, é o critério que mais contempla todos os vieses. Era isso que eu tinha para falar e obrigado a todos.